Olá, querido. No estudo passado, vimos o que Jesus ensinou com respeito à sua lei. Agora, neste estudo, veremos especificamente o que ele disse com relação ao quarto mandamento, ou seja, a observância do sábado. Começaremos lendo João, capítulo 1, versos 1 a 3. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Neste texto se fala de Cristo como o Deus eterno, a palavra que estava com Deus, com o Pai. Cristo com seu Pai. Jesus estava presente no princípio da criação. E se foi assim, é lógico deduzir que também esteve presente ao se instituir o sábado como um dia santo. Mas há um detalhe que precisamos ressaltar. O sábado, no fim daquela semana, se levantou como um memorial da criação. Mas a Bíblia declara que veio o inimigo e desfigurou tudo de bom que Deus tinha criado. Colocou dor, enfermidade, traição, violência, morte no mundo perfeito que acabava de sair das mãos de Deus. Podemos dizer que tenha sido assim como se um garoto malcriado estragasse a aquarela fresca de um pintor famoso. E agora? Ficaria o planeta nesse estado lamentável? Todo destruído? Claro que não. Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo e veio a esta terra a reconstruir o mundo perfeito que tinha sido estragado pelo inimigo. Agora, ao longo de seu ministério, Jesus tentou levar os seres humanos a se reconciliarem com o Pai, para que o caráter de Deus que tinha sido deformado no homem fosse restabelecido. E finalmente, numa sexta-feira, à tarde, desde a cruz do Calvário, Jesus contemplou a sua obra de redenção e exclamou: consumado está. Em outras palavras, acabei o que tinha que fazer para redimir o ser humano. Terminei minha obra de redenção. E o que fez no sábado? Descansou na tumba. E agora o sábado se levanta como um monumento, não apenas da criação, mas também da redenção. Ou seja, Cristo estabeleceu o sábado na criação e o confirmou na redenção, na cruz do Calvário. Por isso Jesus é o Senhor do sábado. Esta é a segunda parte deste estudo. No capítulo 12 de Mateus, achamos um incidente interessante. Era um sábado e os discípulos estavam recolhendo espigas no caminho para mitigar a fome, para saciar a fome. Quando os fariseus viram isto, perguntaram a Jesus por que ele lhes permitia aos discípulos fazer isso se era sábado. Jesus respondeu, fazendo-lhes lembrar um incidente do Velho Testamento, quando um dia Davi e os seus soldados entraram no templo e comeram o pão da proposição. Depois, acrescentou o que achamos registrado aqui em Mateus capítulo 12, versos 6 a 8, diz: eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sabe que nesta resposta Jesus apresentou 3 verdades. Vou destacar essas 3 verdades. A primeira foi o fato de que ele era Deus. Aqui está o que é maior do que o templo, disse. Portanto, se alguém podia falar com autoridade sobre o que está permitido ou não em sábado, era ele, como Deus. Em segundo lugar, está o fato de que, embora o sábado é importante, é um dia santo, quando é guardado sem amor, não tem nenhum valor. Deus quer misericórdia, não sacrifício. Deus
não nos deu o sábado, querido, para que fosse uma carga, um fardo para estar carregando. Deus nos deu o sábado para ser um dia de repouso, de júbilo, de alegria em Cristo, de misericórdia. E o último pensamento é que Jesus é o Senhor do sábado. Agora, em Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28, Jesus completa este pensamento, dizendo, e então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Os judeus tinham feito do sábado uma espécie de Deus, ao ponto de se esquecerem do próprio Deus. E Jesus veio não a anular o sábado, mas a devolver-lhe ao sábado o sentido espiritual que tinha perdido. Esta lição tão simples, querido, esta lição tão simples é às vezes tão difícil de ser compreendida. A observância do sábado não nos salva. Não é porque inventamos muitas regras com relação ao que podemos ou não podemos fazer no sábado, que o sábado se torna um dia mais ou menos santo. Mas o sábado é importante, porque é o dia que Deus escolheu desde a mesma criação para ser um dia de especial comunhão com seu povo. A pergunta a estas alturas é a seguinte: o que é mais importante para você? Pensar no que pode ou que não pode fazer no sábado? Ou viver um dia especial de comunhão com Jesus? Ah, mas não podemos trabalhar? Claro que não, querido. Porque quando você decide passar um dia especial com sua noiva, por exemplo, você se põe a trabalhar? Claro que não. Deixa de trabalhar, esquece do trabalho. Mas por quê? Porque está proibido? Porque há uma lei que diz, quando venha a tua noiva não vai trabalhar? Não. Porque os momentos que você passa com a noiva são tão lindos que você não se lembra de trabalhar. Só que este pensamento, esta ideia que Jesus quer que captemos, às vezes é tão difícil de ser compreendida. E às vezes precisamos machucar-nos na vida para aprender. Na terceira parte deste estudo, veremos Lucas 4:16. Olha o que diz. Lucas 4:16. Ele foi a Nazaré, onde tinha sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. O costume de Jesus aos sábados era ir à sinagoga, que hoje seria a igreja. Nesta ocasião, Jesus estava em Nazaré, onde tinha sido criado, e Lucas menciona 4 vezes, 4 ocasiões nas quais Jesus foi à sinagoga em sábado. Ou seja, ir à sinagoga em sábado não era algo ocasional, o fazia sempre. E com esta atitude ele confirmava 2 coisas. Primeiro, que o sábado é o dia de repouso que ele mesmo tinha estabelecido desde a criação. E segundo, que o sábado não tinha se perdido ao longo dos séculos. O ciclo semanal era o mesmo desde a criação. De outro modo, Jesus não teria guardado esse dia como o santo sábado. Mas tem outra coisa que devemos ter em conta. Na sinagoga, aquele sábado, Jesus levantou-se e leu a Escritura. E o que foi que leu? Leu Isaías 61:1 e diz o seguinte: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e liberação das trevas aos prisioneiros. Você percebe como Jesus relaciona o sábado com liberdade e salvação? Cada vez que você se dirige à igreja no sábado, precisa lembrar que as portas da prisão do pecado têm sido escancaradas por Jesus. Você está livre de qualquer paixão humana que porventura o aprisionava. O sábado é o dia da liberdade. O inimigo não tem mais poder sobre quem deposita a sua confiança em Cristo e guarda o sábado.
Por isso você vai à igreja, para celebrar a sua libertação, para louvar a Deus pelo que Ele fez no seu favor. Ah, pastor, mas o sábado, eu prefiro guardar o sábado na minha casa para não me chatear com a hipocrisia de muita gente na igreja. Ah, bom, se for assim, melhor não vai para a igreja. Porque ninguém vai à igreja, nem para ver a hipocrisia, nem a bondade das pessoas. A gente vai à igreja para agradecer a Deus, para louvar a Deus pelas bênçãos recebidas das mãos, para louvar seu nome, não para estar olhando as pessoas, mas para olhar unicamente para a cruz de Cristo, para agradecer a Deus pelo que Ele fez na vida da gente. E isto nos leva ao quarto ponto deste estudo. Jesus operou em sábado muitos milagres. E os fariseus o acusavam por isso. De que o acusavam? De não respeitar o dia de repouso. Um dia Jesus curou um homem que tinha a mão seca. Era sábado. E os fariseus o acusaram de estar transgredindo o sábado. A resposta de Jesus está registrada em Mateus capítulo 12, versos 11 e 12. Diz: Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Meu querido, a primeira ideia que tiramos desta resposta de Jesus é que o sábado é um dia para fazer o bem. É um dia de salvação. Não é apenas um dia de inatividade. Sim, mas eu posso fazer o bem todos os dias. Claro que pode. Então continua fazendo assim, mas também não está errado fazer o bem no sábado. O segundo pensamento é que a vida humana é mais valiosa que a vida de um animal. Porém, os judeus tinham uma tradição interessante que dizia que uma pessoa só podia ser tratada em sábado se fosse um caso de vida ou morte. Mas um animal, ele sim podia ser ajudado se caísse num buraco, indistintamente de qual era o dia. Agora, qual era a razão desta tradição? Para eles, o sábado era um dia que não se podia fazer nada, unicamente ir para a sinagoga. Porém, se uma ovelha ou um boi caísse no buraco, a perda financeira seria sentida. Então, eles criaram essa pequena tradição para salvar a carteira, quer dizer, o sábado tinha perdido o sentido espiritual. Tudo era um assunto de formalidade e nada mais. Jesus fazia milagres no sábado, quase de propósito, para ensinar aos judeus que o sábado é um dia de salvação. Num desses milagres, ele disse o que está registrado em João, capítulo 5, versículo 17. Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Oh, meu amigo, Deus não para um segundo. Não para de trabalhar em favor da humanidade, especialmente quando se trata da salvação dos seus filhos. Agora, nós corremos dois perigos. O primeiro é de cair no mesmo legalismo dos fariseus. E o segundo é de achar que o sábado é um dia comum no qual eu posso fazer tudo o que eu faço durante a semana. O inimigo não gosta do equilíbrio. Ele gosta dos extremos. O fanatismo legalista ou então o liberalismo cínico. Mas o inimigo não gosta da vida de obediência, que é fruto de uma experiência de amor com Cristo. Chegamos no fim deste estudo falando da observância do sábado depois da ressurreição de Cristo. O assunto é que muitos cristãos guardam o domingo em lugar do sábado, alegando que Cristo ressuscitou no domingo e que agora este dia passou a ser o dia de repouso. No Novo Testamento há 8 versículos que mencionam aos discípulos reunidos no dia domingo. 8 textos. Mas nenhum deles menciona que eles se reuniram em domingo porque era o novo dia de repouso. O sábado continuou sendo o dia de repouso
observado pelos discípulos depois da ressurreição de Cristo. E para apoiar o que estou dizendo, mencionarei apenas 2 fatos. O primeiro deles é o que Lucas fala com relação ao sepultamento de Cristo. Ele relata que na sexta-feira, dia da preparação, veja, para Lucas, a sexta-feira é dia da preparação. Preparação para quê? Para o sábado. Ele diz que no dia da preparação as mulheres foram e prepararam o corpo de Cristo e que no sábado elas descansaram segundo o mandamento. Agora, esta expressão, segundo o mandamento, é sintomática. Porque Lucas escreveu o seu evangelho 20 anos depois da ressurreição, e não entanto para ele o sábado continuava sendo o dia de repouso, segundo o mandamento. Agora, o segundo argumento é a profecia de Jesus a respeito da perseguição que os judeus sofreriam por parte dos romanos. Essa perseguição aconteceria por volta do ano 70 da nossa era, ou seja, 40 anos depois da ressurreição. E não, entanto, Jesus les disse antes, enquanto estava vivo, o que está registrado em Mateus capítulo 24, 20, diz assim: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Não é necessário dizer que para Jesus o sábado continuaria sendo o dia santo, o dia de repouso, mesmo depois da sua ressurreição. Querido, não existe um só verso na Bíblia que diga que porque Jesus ressuscitou no domingo, este dia passa a ser o dia de repouso. A observância do domingo é de origem completamente pagã e foi entrando na igreja aos poucos, na igreja cristã. No início, os cristãos eram confundidos com os judeus por causa do sábado. E como a perseguição romana era implacável contra a rebelião judeia, muitos cristãos começaram a guardar o domingo para não serem confundidos com os judeus. Porém, não existe base bíblica para a observância do domingo. E Jesus nunca ensinou que após a sua morte, o sábado deixaria de ser o dia santo que ele estabeleceu na criação e que ele confirmou na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe.